salve, meus amigos da Rádio Mega Brasil, aqui do programa Café Cultural. Tudo bom com vocês? Um prazer mais uma semana estar com vocês falando um pouquinho sobre arte, sobre cultura, sobre qualidade de vida. Eu sempre falei, viu, Sérgio, que para mim, quando a gente mexe com cultura, mexe com arte, a gente está falando de qualidade de vida. Não está falando de nada além das pessoas serem pessoas melhores, mais sorridentes, mais alegres, mais bonitas. A gente está falando de vida, né? Não é nem de qualidade, é de vida. Exato. Música é vida. Eu estava com um problema aqui, pessoal, que eu comecei a bater papo com o meu xará aqui, com o Sérgio Avelar, e se a gente não para, daqui a pouco a gente já estava quase uma hora batendo papo e eu não estava gravando para contar para vocês as coisas. Então eu falei, vamos parar de bater papo fora do ar, vamos começar a gravar, porque afinal de contas vocês precisam conhecer a história dessa figuraça, desse homem tão importante para a rádio, para o rock brasileiro, Sérgio Avelar. Meu irmão, é um prazer, uma honra ter você com a gente aqui. E eu sempre faço uma pergunta de início que as pessoas adoram. Ao invés de eu ficar apresentando meus entrevistados, eu gosto que eles mesmos se apresentem. Então, por favor, quem é Sérgio Avelar por Sérgio Avelar? Eu sou o Dino, me chamo de Dino há 40 anos. Né? Então, até minha mãe me chamava de Dino. Eu nasci em multimídia. Eu comecei a ler e escrever, eu não tinha nem 5 anos de idade. Eu mexo com texto, som e imagem desde que eu me entendo por gente. E sempre fui alimentado nisso, porque minha mãe era literata, ela era escritora, o meu avô, ele era literato também, era da Academia de Letras, era jurista do Banco do Brasil e professor da São Francisco. E na casa da minha avó, meus avós são mineiros, lá de Berlândia, né, e Araguari. Na casa da minha avó tocava 17 instrumentos. Olha só, cara. Então, assim, o negócio dela era chorinho. Eu, com 17 anos de idade, comecei a trabalhar na TV Bandeirantes. Aí não tinha rádio ainda. Aí, quando abriram o FM, me convidaram para ir, e nós éramos 3 na Bandeirantes. E naquela época eu também fazia um giro na noite, em casas noturnas legais, onde eu trabalhei depois com o tempo, como o Beco e o Jogral. Tá. Né? Então foi muito importante para mim, porque eu tinha uma audição musical, uma cultura musical já embutida no meu DNA. Tanto que eu peguei o líder de um regional que tocava no Jogral, o regional do Evandro, e apresentei para minha avó. Ele trabalhava na Casa Del Vecchio, e eu comprei um bandolim e um cavaquinho para minha avó, lá na Casa Del Vecchio. Então eu tinha saraus na casa da minha avó. Eu sempre gostei de música. Meu pai, muito americanizado, meu pai e minha mãe muito americanos, meu pai, na cultura dele, tinha swing, big bands e algum jazz. Já minha mãe tinha as big bands e tinha música clássica. Ela conhecia música clássica como ninguém que eu conheci, a não ser pessoal da área mesmo, né? Ela ouvia 2 acordes e já sabia quem era, qual era o compositor, qual era a história da música. E isso tudo mexeu comigo. A minha vida inteira, eu gostei disso. Quando eu tinha uns 8, 9 anos de idade, o meu pai me deu um amplificador. Meu pai gostava de som. Então, ele trouxe de fora e me deu um amplificador Delta, de 30 watts, um dourado, valvulado e tal. Aí depois, quando ele mudou a casa de campo da represa para fora, ele comprou um outro amplificador estéreo para ele, então ele me deu um outro Delta Mono. Então eu não tinha 10 anos de idade quando eu aprendi que o estéreo eram 2 canais. E eu tinha um toca-disco, um ELAP Miracord, que era um toca-disco fabuloso, assim, era o top dos tops, que patrocinava a Eldorado. Eu tinha anúncio deles e tal. Aí eu fui na Santa Efigênia um dia comprar, ficou empregada e tal, fui lá comprar uma cápsula e agulha. Aí apareceu a dúvida, o que é estéreo e o que não era estéreo. O balconista me explicou. Olha só. Aí eu fiquei pensando, disse, bom, se eu ligar um canal num amplificador e outro canal no outro amplificador, eu vou ter um estéreo. Na realidade não é estéreo, aí passa a ser um dual. Dual, tá. Porque o espectro de coincidente, né, da incidência sonora, no estéreo, ele tem uma zona mista maior do que no dual, que é mais separado. Tá. E naquela época, os discos, eles eram esterizados, então era muito estranho. Você pegava disco dos Beatles, você escutava o instrumental num canal e a voz no outro canal.
porque os recursos eram muito parcos assim, naquela época. Então, com 10 anos, eu ganhei 2 irmãs gêmeas. Aí aconteceu uma coisa. A gente morava numa casa grande e tal, meu quarto era grande, e tinha um baita de um armário embutido, daquele de 6 portas. Tal. E eu não queria fazer barulho, não queria incomodar ninguém, e queria ficar em paz. Eu estava começando a descobrir um rock meu, porque crescendo nos Estados Unidos, tudo, a minha influência era paz e amor, era som de hippie, era som da contracultura. Eu nunca gostei do rock da costa leste americana, mas eu cresci na Flórida. Eu gostava do som da Califórnia. Eu nasci hippie, né? Então não tinha como. E eu, com o tempo, eu comecei a me interessar pelas bandas europeias, que os amigos, que os irmãos dos meus amigos tinham, me mostravam uma coisa ou outra. Então, para um cara como eu, que começou a escutar Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, cara, escutar rockabilly americano, rock and roll... Era duro. Eu não tenho vergonha de falar, mas eu odeio Chuck Berry, Muddy Waters. Muddy Waters eu até gosto, mas Jerry Lee Lewis, Little Richard, essa turma eu odeio, detesto. Tanto quanto eu detesto a Jovem Guarda daqui, que era um pastiche. E quando eu era criança, lá nos Estados Unidos, na TV, aparecia música country e música folk. Tá. Era Peter, Paul and Mary, era sempre aqueles trios de camisa xadrez e chapéu de palha tal. Não tinha rock nos Estados Unidos. E a guerra do Vietnã, o pau comendo solto. Mas eu tava me voltando para esses lançamentos que saíam aqui no Brasil, que eu ia e vinha, com os amigos daqui, que já escutavam o Deep Purple, o primeiro disco do Black Sabbath que eu comprei fora, em inglês, eu tenho até hoje, um disco maravilhoso. Tal. Aí, o que eu fiz? Eu peguei o armário, eu esvaziei um corpo do armário, coloquei dentro dele um ventilador pendurado no teto. Uma engenharia do cara. Eu tinha 11 anos de idade. Um alto-falante em cada canto, uma lâmpada vermelha, muito importante. Muito importante. E coloquei os amplificadores, um ventilador no chão para ventilar os amplificadores, que eram de válvula, né? E eu ficava fechado dentro do armário o tempo todo. Então eu saí do armário. Literalmente. Eu sou dinossauro que saiu do armário. Olha e foi engraçado porque quando terminaram as férias na minha escola, todo mundo queimado, bronzeado, saudável. Eu cinzento, com olheira, porque eu lia. Eu lia. Eu lia desde os quase 5 anos de idade. Meu negócio era leitura, eram os meus amigos. Como eu mudava de país para lá e para cá, então eu não tinha amigos humanos, eu tinha livros. Eu devorava livros, né? Então eu ficava fechado no meu armário, na minha bolha lá, inspirado naquelas cabines de som que as lojas de disco tinham, né? A Hi-Fi tinha, o Museu do Disco tinha. Sim, verdade. Então eu ficava lá, ouvindo o meu som, num volume tolerável para mim, e lendo, esquecia da vida. Minha mãe nunca minha mãe nunca me impôs um horário nem nada. Ela falava que criança quando não come é porque ou já comeu ou vai comer. Então ela também não me chamava para jantar, não me chamava para almoçar. Ela me deixava em paz, quieto no meu canto. E eu fui autodidata, e fui aprendendo tudo sozinho, até sair do armário. Aí eu comecei a ampliar o meu som. Com uns 15 anos de idade, eu já tinha uma moto, mas eu ganhei meu primeiro carro, porque eu buscava e levava minhas irmãs na escola. Tá. A gente cresceu de pai ausente e tal, minha mãe tinha que cuidar do meu avô, tudo. Então, eu levava, trazia, nunca tive um problema de trânsito, a não ser quando os policiais viam meu cabelão, com aquele óculos desse tamanho, pensava assim, olha que loirinha legal, e me parava. Aí eles viram que era um moleque de 15, 16 anos, dirigindo sem carta. Pô, dá licença.
Não, me levavam para a delegacia, aí minha mãe chegava toda encenada, me dava bronca na frente do delegado e tal. Aí depois que dobrava a esquina, ela me devolveu a chave do carro e falava, vamos para casa. Então, assim, além de tudo, como bom roqueiro, eu fui contraventor a vida inteira. Totalmente necessário. Totalmente necessário. Tem que passar por essa fase também. Então, para abreviar, o que aconteceu? Eu tinha som, eu tinha equipamento, e eu tinha discos, porque eu gastava todo o meu dinheiro com livro e com disco. Olha. Aí eu comecei a fazer discotecagem nas festas dos meus amigos. Naquela época, a garotada vivia na rua ainda, a gente se encontrava em esquina, tudo. E sempre tinha, sábado, festa, a gente saía, as casas eram abertas, você entrava em festa que você não conhecia ninguém, acabava conhecendo. E meus amigos passaram, por iniciativa deles, a me pagar. Para pagar o combustível, porque eles sabiam que aquela grana ia ser na segunda-feira, ia lá para a Hi-Fi, ia virar disco na Hi-Fi da segunda-feira. Então e eu viajando muito, sempre trazendo muita coisa de fora, tal, mas eu nunca fui pop, como a gente chama hoje. Naquela época, o rock não tinha essas classificações que nós temos. Era rock. Porque basicamente, eu sou um produtor de rock progressivo. Eu tive selo de progressivo, o meu programa na Brasil 2000, A Hora do Dinossauro, era de rock progressivo. Pelo meu selo, eu lancei os 14 títulos de CD. Eu sou um produtor de rock progressivo. E eu acho que o ouvinte do rock progressivo é um privilegiado. Porque ele aceita qualquer música, desde que seja de qualidade. Agora, o cara da tribo específica, o pessoal do metal, por exemplo, tal, ele só ouve aquilo, eles não aceitam mais nada. Faz sentido. E a imprensa em Benelux, Bélgica, Luxemburgo, né, e Netherlands e Holanda, e a imprensa francesa se referem ao rock progressivo como a música clássica do futuro. Porque para o futuro, o jazz não vai ser uma música clássica, ele vai continuar sendo uma música popular, meio sofisticada, que o pessoal gosta de ouvir para fingir que é chique e tal. Para fingir que entende de música. Porque tem jazz e tem jazz. Eu gosto muito de jazz. Eu inclusive, trabalhei com 2 discos do Egberto Gismonti, fiz a capa também e tal. É que tem jazz e tem jazz, né? O pessoal confunde aquelas músicas de orquestras de anos 60, 70 com jazz, e aquilo não é jazz. Então o jazz ele vai perdurar como uma música de apelo mais popular. Agora, o rock progressivo ele é mais complexo. Ele é em escala dodecafônica, ele não é dançante, o ouvinte presta muita atenção, e é o ouvinte mais chato que eu já tive na minha vida, graças a Deus. Porque se eu erro uma informação ou uma cor de uma capa de disco, eles entram em contato e falam, não é assim, né? Eles sabem de tudo. Olha. Existe um mercado, um mundo paralelo, desde os anos 80, que vive de rock progressivo. Só que teve essa segunda onda, que surgiu no final dos anos 80, né? Que popularizou com o Marillion, por exemplo, que é maravilhoso. Essa segunda onda foi muito mais expressiva e vendeu muito mais do que os progressivos raiz. Mas tinha uma proposta. Eles nem tentaram entrar no mainstream. Funcionavam entre colecionadores, lojas de disco, distribuidoras de disco, na base do fax, não tinha internet, e a distribuição pelo mundo era feita assim, e vendia adoidado. Vendia muito. O primeiro país a se especializar em rock progressivo foi o Japão. Paixão nacional. É o seguinte, você lembra quando você pegava um CD e vinha lá 74 minutos no CD Virgem? Todo mundo me pergunta, por que esse número tão besta, né? Não é 1h30, não é 1h, 74. A resposta é surpreendente. O Japão, eles são muito cultos musicalmente, né? E muito ocidentalizados numa série de coisas. E eles têm um segundo hino nacional, que é uma paixão para eles, e eles fazem a competição entre as cidades de canto coral. A nona de Beethoven. Eles amam a nona de Beethoven, e ela mede 72 minutos. Então,
que os japoneses fizeram? Pegaram o CD de 60 minutos que a Philips tinha desenvolvido e conseguiram comprimir. Pressionaram, deram uma comprimida para caber 74 minutos para caber. Porque aí não tinha mais que virar lado de disco, fazer fita especial, nem nada. Então eles começaram a comprar direitos de tudo, de jazz, de rock progressivo e de música clássica pelo mundo. Olha. Surgiu um colecionador japonês, essa figura é importante. O nome, ele assinava Número Ueno, número 1. O número Ueno, ele tinha um jatinho preto, ele viajava pelo mundo atrás dos antigos músicos para ver se ele conseguia os primeiros registros para poder lançar em CD. Em CD. É impressionante a história. Teve, por exemplo, uma banda sueca que numa noite de Natal eles usaram uma igreja que naquela época as igrejas já estavam ficando abandonadas na Escandinávia. Então tinha uma igreja lá que fazia shows de vez em quando nela. E essa banda, chamada Dice, muito cultos, os 4, fizeram uma única apresentação. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, na concepção deles. Bom, e foi gravado num gravadorzinho Nagra, aquele gravadorzinho técnico que a gente usa em cinema, em carretézinhos pequenininhos, tal, né? Bom, ele ouviu falar disso, ele foi até a Suécia atrás de algum dos músicos. Tipo, será que você não tem uma caixa de sapato lá no fundo do armário onde tem uma fita disso aí? Os caras... Mas, como são 4 peças, um dos temas estava faltando. O guitarrista tinha mudado para a Noruega. Ele foi atrás. Ele foi atrás até conseguir a fita. Aí ele pegou o antigo líder da banda na Suécia, com a família dele, pagou a estadia, levou para o Japão, pôs o cara no estúdio e disse: agora você vai remasterizar como você acha que devia ser. Deu todos os recursos possíveis para ele. Olha só. E aí, o Mr. Ueno começou a mandar fax para nós, distribuidores. Eu sempre tive parceria com alguma loja ou distribuidora de progressivo aqui no Brasil também, e muitos contatos que eu fiz na Europa. Então ele mandou e disse: estou gravando esse negócio. Eu contava essa história toda e falava assim: vai querer participar do bolão? Então, por exemplo, eu com o meu amigo da loja em São Paulo, compramos 150 antes do lançamento. Tá. E com isso ele foi levantando uma verba. Né? Ele foi levantando a verba, recursos para poder... Exatamente. Tá. Mesmo porque ele produzia várias bandas ao mesmo tempo, ou remixava ou remasterizava, ele transformava aquilo lá em CD com qualidade. Bom, essa é uma história fantástica. Eu sou pesquisador. Meu negócio sempre foi pesquisar. E com a minha ida, morando em Israel, convivendo na Voice of Peace, que era uma rádio que foi a segunda rádio... eu não sei como é que vocês chamam no Brasil, mas é uma rádio offshore. Ela só tinha permissão para modular em águas internacionais. Tá. Ela era baseada em... Ela era baseada em Haifa. O navio era fundeado em Haifa. O escritório do dono da rádio, um cara muito legal, Abe Nathan, ele era em Tel Aviv. Ele tinha um link no escritório dele. Todo mundo podia ligar para conversar com ele. Se o assunto fosse legal, ele não tinha a menor redor. Pum, virava a chave e põe nosso bate-papo no ar e todo mundo no país ficava ouvindo o bate-papo da gente. Então, aparecia aquela história impressionante. E aí, numa das folgas minhas no meu kibbutz, porque eu era militar e também trabalhava, numa das folgas que eu trocava com os colegas, eu fui para Haifa conhecer o barco, porque eu sabia que ele estava fundeado lá. Meu coração disparou. Eu virei do avesso. E conversando com as pessoas lá, eles me explicaram qual era o esquema todo. Não deu outra. Peguei, escrevi um aerograma para o Abe Nathan, contando a minha história, contando que eu era do Brasil, que eu trabalhava... apesar da minha pouca idade, na época eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha bastante experiência com rock progressivo, que eu fiquei apaixonado, eu tinha que conseguir passar um período no navio dele. Ele disse: a gente tem programa aberto aqui para voluntários.
né? Porque a gente não paga salário nem nada, Tá. desde que a pessoa comprove que tem uma habilitação, que é um radialista de verdade, Não é um aventureiro. Não é um aventureiro querendo brincar de rádio, vai ter sempre espaço aqui, você é bem-vindo. Venha conhecer a rádio. Eu peguei e fui conhecer a rádio com ele lá em Raifa. Tal. Aí eu disse, na próxima folga eu venho. Então, 2 semanas antes da folga, eu já escrevia e falava, vou estar livre de tanto a tanto. Aí eu ia para lá e a rádio não tinha escala de horário, não tinha grade de programação, não tinha nenhuma dessas limitações que as rádios têm. Naturais de uma emissora de rádio. Não tinha comercial, não tinha propaganda. E a história desse navio é maravilhosa. A gente, se você qualquer hora quiser, até podemos fazer um programa a respeito, porque a maneira como esse navio aconteceu foi por esforço do John Lennon. Porque o Abe Nathan comprou um cargueiro podre em Nova York, e o cargueiro ficou podre, sem condições de navegar até a Holanda em Nova York. O John Lennon é que mexeu os pauzinhos para dar uma força para o cara. Todo mundo um monte de gente se reuniu tal, e aí deram para ele um empurrão que ele precisava para ele levar o barco para ser remontado, remodelado na Holanda. Lá, as gravadoras europeias e as rádios, todas contribuíram com discos, montaram discotecas, deram equipamento que não estava usando mais. Foi um esforço maravilhoso. Que legal. Porque a proposta da rádio, como diz o nome, é a voz da paz. Então, o negócio dele era tocar músicas de paz. Música de paz e amor. Música de hippie. Nada de violência, não tinha noticiário, não tinha nada disso. Não precisava ter isso. E com isso eu aprendi muito. Quando eu estava entre as minhas idas e vindas ao Brasil, eu conheci a Rádio Brasil 2000, FM. Grande. E quando eu descobri que a Brasil 2000 era uma fundação. Ou seja, não tem que prestar contas comerciais de horário, o horário certo que entrou o anúncio, quantos segundos de anúncio. Eu disse, eu vou me divertir. E a dona da rádio... e a dona da rádio, a Ângela, filha do dono, uma das filhas dele, ela me convidou, ela me conhecia de vista, por acaso nós morávamos no mesmo bairro, somos sócios do mesmo clube. Então ela me conhecia de vista, de me ver na pracinha. Aí ela ouviu a minha história, aí ela pegou, passou uns 2, 3 dias, ela me encontrou no clube, me chamou e disse, escuta, Avelar, você conheceu a rádio lá? O que você pode dizer a respeito da rádio? Aí eu falei, não me pergunta o que eu acho que eu falo. Eu disse, eu acho um desperdício, porque vocês têm uma canaleta liberada pelo Dentel, vocês têm um equipamento, mas vocês estão completamente sem uma linha de trabalho, sem uma linha de nada. Você vai embora quando? Eu disse, eu estou pretendendo ir embora no final do mês. Mas não é nada definido. Eu volto para Amsterdã depois, né? Era artista plástico também. Então ela pegou, ela disse, você não se disporia a fazer um boneco, um projeto, um esboço para a gente do que você acha que seria uma rádio ideal? Aí eu não pude aplicar tudo o que eu queria na Brasil 2000, e como eu pensava muito diferente deles, o pessoal de rádio me hostilizava um pouco, me esnobava, porque falava, o cara não é da área, olha as ideias do cara. Eles não paravam para entender que tinha uma lógica por trás da minha proposta. Então, acabar com a locução, acabar com o horário fixo, isso eu não consegui. Então, tinha o maldito break a cada 30 minutos, tinha a entrada dos apoiadores, porque a Brasil 2000 não tinha patrocinador, mas tinha permuta, que dava camiseta, que dava boné, que dava adesivo. Então, era o jabá deles. E eu achava isso irritante. E eu comecei com o meu programa lá, A Hora do Dinossauro, com uma exigência, assim. Eu começo às 10 da noite, mas eu não tenho hora para acabar. Eu não quero ter de cortar uma música, um show espetacular, porque tem um cara na porta já com a caixa de disco dele na mão, porque está na hora dele entrar. Tanto que eu entrei numa quarta-feira e depois eu mudei para um domingo à noite. Sonho.
Era só eu no prédio da rádio. Você estava sozinho, você estava dentro do teu armário. Era novamente o teu armário. Meu armário. E eu lembrava de um filme com Clint Eastwood, muito bacana, chamado Disque M para Matar. Sim. E aí ele tinha uma Porsche e tal. E ele trabalhava numa rádio que ficava numa casa lá em Big Sur, na Califórnia. Então ele chegava de noite naquela casa com a garrafa de whisky dele, ele era disc jockey, que não é DJ, como motoqueiro, não é motociclista, e ele ficava lá fazendo a noite inteira. E tinha uma mulher que perturbava ele, ligava para ele e tal. É uma história meio de suspense. Mas o fato dele estar no escuro, sozinho, naquele estúdio, mexia tanto comigo que eu disse, meu Deus, aqui eu estou no céu. Então passei a fazer domingo. Sempre fiz programa ao vivo. Tá. Nunca fiz gravado. Não. Agora, é uma pena que a faculdade em Morumbi não tem o menor senso de nada. Eles não registraram nada, não fizeram arquivo de nada, não gravaram nada e hostilizavam a gente. Eu levei uma turma de amigos meus para Brasil 2000, que todo mundo conhece, conheceu depois, mas é que era a turma do bairro. Então, assim, gente que já estava na área há um tempão. Então, levei um amigo meu, que eu não vou falar o nome dele, se ele me mata, que é o Jaime Hall, com o reggae. Tinha ele e o Chinaquém, o parceiro dele. Foi para lá a Sônia Abreu, que morava ali perto de casa também. Nós fomos para lá. Então a gente era uma vanguarda, porque nós éramos viajados. Eu já tinha participado da montagem da MTV, porque antes disso eu estava na Gazeta, dividindo o horário da Abril Vídeo com o Tadeu Django, com o Fernando Meirelles, com esse pessoal todo. Nós sempre fomos de vanguarda. Então, chamamos esse pessoal para poder fazer a rádio. E a Brasil 2000 foi. Eu fico arrepiado porque, no meu coração, foi o melhor projeto de rádio que eu conheci e que dominou o nosso mercado nos anos 90. O pessoal fala, mas tinha tal... Não interessa se a rádio de tal tinha 2 milhões de ouvintes e a gente tinha 20 mil. Não é por aí. Aqueles 15 mil que ouviam, 20 mil que ouviam, eles realmente gostavam da gente, como a gente era. Né? Depois a Brasil 2000, já estava lá há uns 9 anos, eles ficavam sempre procurando uma fórmula mágica para ganhar dinheiro. Aí chamaram uma pessoa para trabalhar lá, que saiu do 89, que também era genro de dono de rádio. Aí ele entrou por uma porta, eu saí por outra. Aí dei um tempo fora, voltei, comecei um programa de TV de informática, que acabou não tinha programa de informática aqui no Brasil. A primeira transmissão de rádio, antes de existir internet, foi por BBS, que era um sistema. E foi a Brasil 2000, foram amigos hackers meus que foram lá. Levaram aqueles potentes 286. 286? com o Windows 3.11. Mas, teve um cara no Chile e um cara no Uruguai que conseguiram ouvir, mandaram carta para gente. Eu tenho a carta deles aí até hoje. Aliás, eu tenho todas as cartas que eu recebi. Mas eu acho que essas histórias são muito legais, né, de novo. Eu acho que quando a gente consegue ter história para contar, significa que alguma coisa na vida a gente fez. Porque acho que a pior coisa é quando a gente chega nessa faixa que a gente tá. Que é uma faixa, vai. Não sei se você conseguiu ficar rico, eu ainda não consegui. Mas, assim, mas o que você fez na vida? Porra, olha, eu fiz uma pergunta para você, cara. Quem é Sérgio Avelar para Sérgio Avelar? E eu não parei de falar. Mas isso é muito legal. Isso é muito legal porque significa o quê? Que você tem história para contar. Você tem o que falar. Tem gente que faz essa pergunta, o cara responde em 30 segundos. Não, e o mais estranho é que, assim, o mais legal é que a minha vida é toda comprovada. Eu tenho meu release na internet, tá lá que eu tive agências, eu tive revistas, eu fui fotógrafo a vida inteira, fotografei moda, fui correspondente de guerra, montei rádio, fiz televisão. E o pessoal fala, como pode? Eu falo, porque eu faço até esgotar o assunto. De repente, quando eu canso do assunto, eu paro, tiro um período sabático, fico cuidando da ressaca, aí até tem uma outra ideia, tipo, agora você é pipoqueiro. Então, eu monto o melhor carrinho de pipoca que você vai ver na tua vida, vou ter um público fiel e feliz da vida me frequentando. Então, assim, eu realmente sou apaixonado por música. Das 3 tribos de texto, som e imagem que eu frequentei a vida inteira, a única tribo onde eu sempre fui feliz e realizado e onde eu consegui viver, eu tive participação numa das melhores casas noturnas de São Paulo, de rock, era um grande palco e tal, de amigos meus,
Então, assim, eu me realizei com música. Se eu deixar de falar com um amigo músico hoje, e daqui a 10 anos eu encontrar com ele já velhinho e tal, a gente vai sentar e vai engatar uma primeira e vai ficar a noite inteira conversando. Então, isso que é legal. Já o pessoal do... o pessoal do texto não tem muito isso. O pessoal do texto é bêbado, né? Como jornalista. Eu fui editor da Isto É e tudo. A gente se encontrava de noite e ficava bebendo e falando e bebendo. O pessoal de artes, eu sou abstracionista. Então é aquele negócio. Nossa, que bacana, Venar. Pô, tal. Você vira das costas. Pô, como é que esse cara tá vendendo essa merda aí? Eu falo, poxa, é um reinado de muita inveja, de muita cobiça. Tipo, por que ele consegue e eu não, tal. Agora, em música, não. Tem espaço para todo mundo. Eu respeito todo mundo me respeita, respeito o meu público corresponde me respeitando e tendo toda a atenção possível e respeito necessário. Fazendo assim dá certo, cara. Não tem como não dar certo. Sérgio, diz uma coisa. Como é que você acha que a relação da música com as pessoas ainda é a mesma, evoluiu, tá mais efêmera? Porque eu acho o seguinte, cara, não é criticando, eu acho que tem espaço para todo mundo. Não é, esse estilo eu não gosto, esse estilo eu não... Você falou, pô, Jovem Guarda não gosta, mas, cara, é um estilo, tem seu público. Não, eu respeito a Jovem Guarda, eu posso não gostar de ouvir. Exato, perfeito. E assim, e hoje em dia, o pessoal fala assim, mas vai, e aí eu já falei aqui em algum programa, não tem um problema se tá novo. Mas o que a Anitta faz não é música. Gente... Alguém aqui conseguiu fazer o que ela faz? Consegue ganhar o que ela ganha? Não consegue. Então, não. O que a gente tem que entender é que estamos vivendo um outro mundo, com outro tipo de acesso, outro tipo de comunicação. Cara, o Sgt. Pepper dos Beatles, o estúdio que eles usaram era muito menos, tinha muito menos recursos do que eu tenho aqui. Olha só. Você cata discos maravilhosos, como os Zutalures do Zappa. Ele conseguiu um gravador de 6 pistas e gravou assim. O concerto de Bangladesh teve 44 microfones ligados. Imagina os engenheiros de som fazendo cascata de mixerzinhos de 4 canais. Devem estar loucos, né? Eles se aposentaram depois do show, se aposentaram. Então, assim, eu posso não gostar da criatura aí, da fulana aí, mas não é ela. Ela é fruto de uma cultura que eu não gosto. Tá? Se não fosse essa cultura que não traz nada de bom para nada nem ninguém, não existiria gente como ela e tantas outras pessoas como ela. Eu tenho uma coisa medíocre para falar para você, porque eu me senti medíocre quando eu respondi isso, dando uma entrevista há muitos anos atrás. A mediocridade, ela é que nem pornografia. A gente não consegue definir, mas a gente reconhece na hora que vê. Tá? Você vê um casal transando e você vê o casal trepando, você sabe o que é, você sabe o que é a relação e o que é transa. Então, a mediocridade você reconhece na hora que vê. Essa cultura que gastou 4 milhões para fazer o Museu do Funk lá no Rio de Janeiro, que vive à base de sexo, de erotismo, de bunda e de temas baixos, chulos, é uma cultura que gira milhões. Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu trabalho para segmento. Então, assim, eu sou doutor em comunicação, eu tenho doutorado em cultura de massas e a perda de identidades. Eu entendo muito de cultura de massas. E a coisa que eu menos quero é me comunicar com as massas. As massas. Eu atendo o meu nicho, onde tem a minha tribo, a minha turma, onde entendem o que eu falo, ou fora de São Paulo é mais difícil, mas em São Paulo sabem quem eu sou, ou quem eu fui, ou quem eu continuo sendo. Então, eu prefiro falar para esse público que não tem outra pessoa que vai fornecer para eles o conteúdo cultural que eu tento proporcionar. O meu site tem 140 páginas de conteúdo. Eu faço tudo praticamente sozinho. Eu tenho 2 amigos que são, assim, meus gurus. Quando eu tenho algum problema de programação, de código, eu ligo para socorro, eles me ajudam. Mas quem trabalha na rádio, quem monta tudo, quem faz tudo na rádio de zero ao topo, sou eu.
E com toda essa flexibilidade, eu tenho uma característica um pouco diferente dos outros produtores e meus colegas. Porque eu domino todos os processos técnicos, todos os processos de produção e todos os processos de programação musical. Então, eu posso fazer como eu bem entendo, no horário que eu bem entendo. Eu sinto mais ou menos que agora é uma hora que pega melhor isso, outra hora não pega. Então, eu desenvolvi critérios. Eu não gosto de guitarrista virtuoso, saxofonista feliz, baterista bebum. Não dá, cara. As pessoas me escutam como background. Eles estão trabalhando, estão fazendo alguma coisa. Não vão ficar prestando atenção num troço que fica barulhento na orelha deles, como também não querem ouvir fala. Na Brasil 2000, o meu programa Hora do Dinossauro, eu desanunciava as músicas, falava uma coisa rapidinha e voltava para as músicas. Tá. Que interessa para nós com quem o Phil Collins está transando, ou o que aconteceu com fulano, ou qual o tipo do ácido que matou o Syd Barrett? Isso não é da nossa conta. O meu negócio é apresentar o trabalho do cara. Tá. Acho que o trabalho fala melhor do que a própria história do cara. Né? Então, assim, eu tenho critérios. De madrugada, por exemplo, eu não toco uma determinada gama de coisas, inclusive de Janis Joplin. Pô, 3 horas da manhã não dá para você escutar ela berrando, meu. Não dá. Vamos ser honestos, o cara tá dormindo, ou tá trabalhando, ou tá transando. Não dá. Não é o que ele quer ouvir, né? Não estou desmerecendo ela. Não é que tem hora para tudo. Eu também não começo meu dia de manhã cedo tocando, sabe, Metallica às 9 horas da manhã. Calma, o cara está chegando no escritório e tal. Vamos tocar uma coisa um pouco mais bluegrass, um pouco mais de blues, um pouco mais com calma. De tarde a gente toca fogo na rádio. E de noite a rádio pega o perfil mais sofisticado dela mesma, com muita raridade, muito progressivo. Posso falar mais uma coisa da rádio? Deve. Só para terminar? Não. Para terminar, fica bom. A gente vai ficar... A rádio não tem uma grade fixa. Ponto. Primeiro ponto. Por que as rádios que entraram na internet, na mesma época que eu e você entramos com as nossas rádios, por que as rádios de música não duraram mais que 2 anos? Porque eles têm uma programação fixa, fica monótona. Tá. Eu trabalho quase 40 horas entre sábado e segunda-feira, fim de tarde. Eu trabalho em dobro, porque eu fico operando a rádio ao vivo e fico preparando, editando, montando novos programas para a rádio, que eu vou distribuir conforme eu acho que vai ficar bem. Então, por exemplo, agora, 2 da tarde, para falar com você, eu coloquei um concerto que é 1h30 de duração, assim eu não preciso abandonar a rádio, não preciso... E não preciso ficar mudando música operando, eu posso deixar lá tocando para falar com você. Né? Hoje é segunda-feira não tem agenda na rádio, porque eu divulgo a agenda da rádio na segunda-feira, fim de tarde, para terça, quarta, quinta e sexta. Porque segunda-feira, o cara está voltando está entrando no trabalho depois do fim de semana. Ele não vai prestar atenção em e-mail meu. É capaz até dele deletar o meu e-mail com o informativo, que é gerado por uma agência que fica em Atlanta, é distribuído pelo mundo inteiro, porque eu tenho vídeo do mundo inteiro. Tá. O newsletter da rádio, eu mando no final da tarde de segunda. Já deu para ele deletar o que não interessava, fazer o que queria, o que não queria, mas mesmo assim eu mantenho uma programação. Né? Só não é fixa. Ela não é pré-anunciada. Pré-anunciada. Tá, entendi. Então, nesses informativos, eu coloco os destaques dos programas que eu vou rolar durante a semana, e outros programas eu faço na hora. Então, se eu estou conversando com você de rock alemão, e a gente gosta de alguma coisa, eu sento e monto uma hora de rock alemão ao vivo para você. Ao mesmo tempo, eu caço, se conseguir encontrar, o vídeo no YouTube e posto ao mesmo tempo também em tempo real. Que show! Em tempo real. E todo mundo tem acesso a isso. Isso é uma característica minha. Você é um cara ocupado. Se você pode parar, na época que eu pensava isso, se você podia parar 10 minutos do seu tempo, como acontecia com o comandante da Transbrasil que eu tinha, que era meu ouvinte na Brasil 2000, parar 10 minutos para me mandar... Ele era amigo da minha mãe. Meu pai era aviador. Para ele parar e mandar uma carta para mim,
dizendo que gosta muito do que eu faço, que meu trabalho é legal, que isso, que aquilo, no mínimo, eu tenho que parar minha vida por 10 minutos e escrever uma resposta para ele. Que é uma coisa que rádio não faz. Rádio não atende telefone de ouvinte, não responde carta, não responde e-mail, sabe? É uma mão única. Eles enfiam na goela abaixo. Eu não. Eu troco uma ideia com você, eu sei mais ou menos o que você gosta, e como eu tenho acesso a todos os IPs que vão conectando, então eu sei mais ou menos que aquele pessoal que está naquele horário gosta mais do progressivo, então eu começo a castigar mais em progressivos, todo mundo fica feliz da vida. Eu tenho ouvintes, tem um em Brasília que é muito engraçado, que ele diz que eu sou paranormal, porque eu adivinho o que ele está com vontade de ouvir e ponho. Ele nunca entendeu como funciona isso, eu também não entendo como funciona isso. Mas dá certo. Mas com algumas pessoas eu acabo tendo essa conexão estranha. Que barato, assim. Que barato. É muito engraçado. Geralmente, me diz uma coisa. Você acha que o fato das pessoas não terem mais o contato físico com a mídia da música. Pô, sabe, a gente tinha a época do disco, daí veio o CD, o DVD, hoje em dia é tudo virtual, é tudo streaming, é tudo, você baixa a música, você acessa, bem, tem uma facilidade de acesso em qualquer celular, em qualquer computador, não resta a menor dúvida. Mas você acha que essa falta do contato físico com uma mídia que era a música, representava aquela banda, representava aquele cantor, aquele artista, diminuiu um pouco a relação das pessoas com a música? Diminuiu completamente. Porque quando você comprava um LP, primeiro que você passou por um processo até ter a grana para comprar o LP. Não é todo mundo que comprava um LP estéreo na década de 70. Então, você passou por um processo. Você cria uma relação pessoal com o disco. É como se você tivesse um pedaço da banda ou da música com você. Aquele gosto de abrir a capa do disco, isso te aproximava mais do artista. Hoje você aperta o botão e tem tudo. Então aí não tem graça. Se você pensar, a primeira vez que o ser humano falou com Deus, não foi com palavra, foi com música. Ele precisava de uma chuva, ele não ia falar assim, ô Deus, manda aí, ô Baal, manda aí uma água. Não, ele pegou 2 pauzinhos e começou, Baal, eu estou precisando de uma aguinha aqui, manda uma chuvinha. Quer dizer, a primeira linguagem que unificou os povos do mundo, que trouxe compreensão, onde se descobriu a sensibilidade de cada um, foi através da música, que não dependia de nada disso. Eu conto muito a respeito disso num vídeo meu, no canal do YouTube da rádio, a respeito da história do blues. Porque o blues não é americano. O blues veio do Mali, veio do Senegal, é música de pastor. O cara ficava no meio do deserto pastoreando as ovelhas, não tinha nada para fazer da vida. Aí ele tocava flautinha e ficava, ai, que saudade da minha casa, ai, que saudade da minha mãe, ai, que saudade da minha mulher. O blues é um lamento. Não é cor. Né? Teve aí um apresentador famoso de um canal famoso de TV aí, que tinha um programa de música, e ele deu uma de que blues era cor, né? Disse, então vamos zoar tudo. Tal. Não vamos zoar nada. O blues é um sentimento. E quando os negros foram para a América, não são os mesmos negros que vieram para cá. São os negros do noroeste da África, que eram colonizados, escravizados pelo pessoal do Zagreb, que é aquela região da Algéria, do Marrocos e tal. Eles escravizavam o pessoal no Mali e no Senegal. E esses foram para a América, trabalhar em plantação de tabaco. Então, eles levaram com eles esse sentimento musical. A música está no nosso DNA. Então, eles precisavam de uma cadência para trabalhar. Então, você tinha lá aquele, sem ofensa, por favor, tinha lá aquele negão puxador de samba lá. Então, os caras batiam com a enxada. Então, ele dava a cadência. Os navios usavam tambores para dar cadência. A cadência é tudo na vida da gente. É a cadência que ritmiza a tua vida. Então, se você estiver escutando um som mais tranquilo,
você vai estar menos propenso a sair correndo 200 por hora de madrugada no minhocão. Ok. Tá? A música ela abrange várias zonas no teu cérebro e essas frequências elas fazem sinapses a respeito do que ela tem. E o que te dá prazer, você quer prolongar. Claro, que quer prolongar. Uhum. Então, assim, a aproximação nossa com a música, com os músicos, ela era viável. Você acabava comprando disco, criava uma relação, vinha uma banda, você podia comprar o ingresso para ver. Eu sei, eu tive casa noturna, dava para trazer uma banda. Hoje não, pô. Hoje, no final do ano, o cara paga 800 paus para ir num concerto. Eu achei isso um absurdo. Nossa. É uma coisa... Eu tenho aqui na minha coleção um monte de ticket, ainda até do Olímpia, da turnê do David Bowie. Eu trabalhei lá, né? E foi absurdo quando eu descobri que o ingresso do show do David Bowie lá no Olímpia custava 1,5 o preço do ingresso no Japão. Cara, olha a quantidade de japoneses que assistem, olha a estrutura tecnológica que estava à disposição do Bowie e olha o poder aquisitivo dos japoneses. Tá. E você parava no Olímpia, já havia ninguém te cobrar 50 paus para você encostar o carro. Naquela época, a cerveja já era 10 reais. Quer dizer, não dava, foi afastando o pessoal, foi mudando tudo. Depois teve o boom da música, é o tal negócio. Existe um delírio do pessoal das mídias, a palavra que eu odeio, jovem. Jovem é a solução de todos os problemas. Não é. O jovem não tem grana, é um duro. Quem compra disco, quem compra carro bacana com som bacana, já é um cara maduro, que trabalha para isso. Tal, né? E foi aí que o divisor entre mim e as outras rádios. Porque você vê que as nossas rádios foram ficando para trás. Até a MTV ficou para trás. Sim, sim. Eles cometeram um pecado que eu tento não cometer. Eles estacionaram e esqueceram que o público estava crescendo. Uhum. Eles começaram com programação para adolescente, mas 4 anos depois, o cara não é mais um débil mental adolescente. É um cara de 20 e tantos anos. E os novos adolescentes não estavam mais interessados naquele formato. Não estavam mais interessados no formato. Ou seja, eles perderam o público que eles tinham conquistado e não conquistaram novos. Pessoalmente, eu acho que o que estragou muito a nossa relação, falando do nosso universo... Vamos abranger, mas vamos chamar de universo de rock. O que estragou muito a nossa relação foi a MTV. Tá. Porque a MTV, naquela época, anos 80, juntou 3 coisas que não funcionam muito bem junto. O videoclipe, a aparência e aquelas toneladas de cocaína que estavam no mercado. Ficou tudo rápido, tudo agitado, tudo nervoso, os cortes dos vídeos eram rápidos. Você não teve mais tempo para aproveitar... Assimilar, né? O que estava sendo transmitido. Eu produzi uma série de videoclipes. Eu trabalhava com arte nova lá no Rio de Janeiro. Então, no meio dos anos 80, comecei a me aventurar, como eu era fotógrafo e já tinha trabalhado em cinema com o Jabor. Então, comecei a fazer videoclipe. Pô, eu adorava uns vídeos que apareciam na TV Gazeta, no nosso caso, a gente via, e eles contavam histórias. Então, você vê vídeo da Kate Bush, do Peter Gabriel, conta uma história, você presta atenção naquilo. Com o tempo, o negócio foi ficando nervoso, cheio de corte o tempo todo, e luz e borrão. Era uma transmissão só, não tinha mais nada. Era que nem uma rave, tinha um espetáculo de som e luz e uma música para acompanhar aquilo que não tinha nada a ver com aquilo que estava passando. Aí os cortes foram ficando rápidos. Uma coisa que eu sempre achei, quando tinha disco, eu comprava o disco, que você falou, tinha uma relação com o disco, a gente sabia que o próximo disco daquele artista, daquela banda, só ia vir o ano que vem. Então, o que eu fazia? Você não... Se preparava. Você ouvia, mas você curtia cada faixa. Você não ficava aquela coisa, não, você ia, daí você tinha uma faixa do lado B. As faixas do lado B eram maravilhosas. É o que eu toco. Porque a gente pega, por exemplo, o Machine Head do Deep Purple, você escuta 3 músicas, Blaze, Smoke on the Water e uma outra que você goste. Cara, na minha rádio você é obrigado a ouvir o disco de A a Z. Tem um programa chamado Álbuns Puros.
eu toco o disco inteiro. Entendi. Aí os caras falam, pô, não sabia que essa música era deles. A música é deles. E aí você ganha com isso, entendeu? E outra coisa, eu sabia que o próximo disco só ia vir o ano que vem, então eu tinha que aproveitar, eu tinha que curtir, eu tinha que entender. Hoje em dia, quando que vai vir a próxima música daquele artista? Semana que vem tá aí. Sabe? Bobeando, ele lança 2, 3 músicas por semana. Não dá tempo de você nem assimilar uma, já tem outra. Olha, um dos últimos discos que eu produzi de rock progressivo custou caro, mas um dos meninos da banda era um dos donos do estúdio e tal. Falou assim, umas poucas centenas de horas para preparar o disco. Porque o músico de rock progressivo, ele é chato, ele quer ensaiar no estúdio enquanto grava. Né? Então, era caro produzir. Né? Mas era interessante, era um processo. A gente criava um processo inteiro, uma interação. O produtor, ele sempre foi um membro da banda. Você pega o Rush, você tem o Terry Brown e você tem o Peter Collins. Os dois têm linguagens diferentes do Rush, mas eles eram o quarto elemento da banda. E a banda se deu muito bem com os dois, com um mais progressivo e com o outro mais heavy, e foi maravilhoso. O produtor, ele é parte da banda. Sim. Então, naquela época a gente tomava um tempo entendendo a música, entendendo o cara, ouvindo, falando, e se colocar isso aqui assim um pouquinho? E se colocar aquilo ali? Tal. Hoje, o cara demora 3, 4 horas atrás de um Pro Tools e faz um disco. Agora, não é o disco que vai vender. É o marketing. Os artistas deixaram de ser artistas, os músicos, e desde a era disco foi o grande divisor de águas das gravadoras. Tá. Até o Saturday Night Fever, gravadora não sabia o que era ganhar dinheiro com o disco. Não tinha como. Mas explodiu a era disco, eles passaram a ganhar milhões. Então, nessa época, para os anos 80, os artistas deixaram de ser artistas e passaram a ser garotos propaganda, vendedores, figura de marketing. Agora, a televisão, as mídias no mundo inteiro, as rádios, massacrando o público com o produto deles. Então, você acabava se sujeitando a isso. Uma gravadora que eu respeito muito, que eu gosto muito, que tinha um catálogo maravilhoso, é a Som Livre. E a Som Livre era da Globo. Sim. Mas o que acontecia? Globo de Ouro, de 10, 8 eram artistas da Som Livre. Quer dizer, foram modelando a mentalidade de um público e educando esse público a optar pela gravadora e não pelo artista. Tá. Então você vê no caso da Amy Winehouse. Ela morreu, a garotada ficou toda desesperada. Um mês depois já tinha um comunicado da gravadora que eles ainda tinham material inédito para lançar mais 2 CDs. E todo mundo ficou feliz. Quer dizer, a mulher é o que mínimo importava, o que menos importava. Lançaram mais 2 CDs dela. Porque em 2 semanas você não aguenta mais um CD de qualquer artista que seja e você já quer comprar outra versão. E nós não, os nossos músicos nos davam o prazer de lançar 3, 4, 5 primeiros discos maravilhosos. Sim. Hoje o cara lança um disco, dificilmente ele vai fazer outro disco maravilhoso. Ou então ele vai fazer uma fórmula e vai ficar repetindo aquela fórmula. Não adianta. Hoje em dia assim, de vez em quando você escuta uma música, vejo, eu tenho filhos, eu assim, nossa, que música legal. Eu falei, essa música é de 1970, meu filho. Essa música é uma regravação. Não pode ser. Então, daí você mostra o original e fala, assim. E outra coisa, sabe, infelizmente, hoje em dia que eu falo, eu acho que música não vai terminar nunca. Não vai terminar. Nunca, sabe? Assim como o rádio, falaram, a TV vai matar o rádio, não mata. Assim como a internet vai matar a TV, também não vai matar. O videocassete ia acabar com a TV, né? Não, sabe? Não tem essa. O que evolui é o como você consome. E aonde você consome. Porque hoje em dia, por mais facilidade que você tem aí, você tem o YouTube da vida, você tem as plataformas aí de streaming que você pode assinar, você pode ter música a hora que você quiser. Mas a tua relação nunca vai deixar de ser. Para que você gosta de música? Por que você consome esse estilo de música? Que música se identifica contigo? Que música que fala
contigo. Isso é a dança das frequências. Exatamente. É a dança das frequências. É o que te dá a identidade para isso. Você cria uma identidade. A inteligência artificial ainda não foi capaz de ver isso, né? Precisa ter um Sérgio Avelar atrás de umas carrapetas para poder ver isso. Não tem problema, porque isso é uma questão de tempo, porque nós estamos acabando. Se você pensar bem, eu vi numa transmissão do Rock in Rio, já faz uns 2, 3 anos, eu nunca tinha ouvido falar da fulana, Não estou falando mal de ninguém, então eu falo os nomes. Por favor. Eu vi o show da Katy Perry. Eu não sabia quem era. Todo mundo falava na academia, eu via as meninas falando, eu falava, quem é essa fulana? Aí apareceu, peguei nessas reprises de... Vamos ver. Fui ver. Cara, não tinha um músico no palco dela. Não. Tinha um monte de gente idiota, com umas fantasias idiotas. Ela estava dublando. E é óbvio que toda a voz dela foi gravada em estúdio com um maldito recurso chamado Voice Box. Depois da Britney Spears, todas elas passaram a usar Voice Box. Então, a voz tem um alcance lindo. Não tem, é estúdio. Ao vivo, um show ao vivo, você reconhece que aquele artista está interpretando. Por quê? Depois da quinta música, a voz dele já não é a mesma. Já está cansado, a voz já está mais rouca. Então, não é, por que as grandes bandas deixam as músicas mais conhecidas para o final? Porque ele já pode dar uma desafinada, ele já pode... Opa, e o público vai esperar o final para poder ouvir. Se ele cantar todas as grandes músicas conhecidas no começo, a hora que ele fala bem agora, vai uma inédita para você, pô, que droga, meu Deus do céu, nossa, o cara tá sem voz. Você foi naquele show dos Stones que teve no Pacaembu, que choveu pra caramba? Metade daquele show foi dublado. Quando o cara canta, I can get no... E põe o povo para cantar, porque não tinha mais voz. Já não tem mais voz. Não tem mais voz. Né? Agora, por exemplo, eu respeito muito dois vocalistas que não tem nada a ver com o outro, mas que eu respeito pela capacidade. É o Bruce Dickinson, da Iron Maiden, e a Ivete Sangalo. Não gosto da música dela, não gosto da fulana, não gosto da cultura dele, mas, ela segura 50 mil pessoas por 1 hora no gogó. No gogó. Isso é verdade. O Bruce Dickinson, caretão, porque ele é piloto de linha aérea, ele tem que estar limpo sempre, caretão, sóbrio, fica berrando, subindo e pulando no palco, com a nossa idade, durante 1h40 no show. Pelo amor de Deus, vamos respeitar isso. Não são 2 caras com fone no ouvido e girando o disquinho para lá e para cá. Isso não é música. O sampler não é música. A música ela tem que ser cifrada. Se você não conseguir cifrar, criar uma partitura, você não pode chamar de música. Eu gosto de techno, eu gosto de trance music. Né? Mas a gente chama de música, é um eufemismo, porque aquilo não é música. É um eufemismo. É assim, cara, é o seguinte, você tem que respeitar quem faz música. Muito. Mas eu não gosto do estilo. Cara, você não precisa gostar do estilo, respeita. E abre a porta que puder. Abre a porta que puder, porque é uma batalha. Eu passei por umas praias, assim, mas não foi por tentativa de grana minha, foi porque produtor amigo me convidava. Então, assim, eu tinha um amigo que eu perdi contato, que ele era metaleiro, tinha uma banda de metal, de repente ele virou produtor de brega. Eita. E começou a trabalhar com o SBT direto. E foi fazendo uma grana. Comprou uma casa para os pais, comprou tudo, tal. Ele se especializou em brega. Nada contra até aí, nem nada. O trabalho dele era assim. Ele era assumidamente para brega. E ele me convidou para isso. Cara, eu participei de 3 discos, mas eu me sentia tão mal. Porque eu não era da área. Como é que eu podia dar palpite na sofrência do cara que está lá? Na sofrência alheia. Na sofrência alheia. Olha a roupa do cara, olha a minha roupa. Minha calça cheia de caveirinha e o cara com uma calça boca de sino cor de vinho e babado na camisa. Não dava. Não dá. Sabe? Não tenta se aventurar aonde tem arte. A arte e cultura não é lugar de aventureiro. Não, você precisa sentir. Dino, é o seguinte, cara, tá acabando já o
a música, o show lá que você colocou para nossa conversa. Não, a gente já está com um programa duplo aqui, cara. Você pode não gostar de tempo, mas infelizmente eu não sou o dono da rádio. A gente precisa ter tempo. Claro. Só me diz uma coisa. Como que o povo te acha? É só digitar Rock Puro? Como é que faz para ouvir tua rádio? Então eu vou contar uma coisa muito rapidinho para não tomar o tempo. A Rock Puro, ela é tecnicamente, eu tentei chegar no modelo universal, no meu conceito. Então, ela não tem aplicativo. Por quê? Porque eu não preciso de aplicativo. Eu tenho um site maravilhoso e o endereço é o mesmo. Se você digitar o meu link, rockpuro.net, no teu computador, vai aparecer um baita site com um monte de botão, um monte de acesso. Se você digitar o mesmo link no teu celular, ela converte automaticamente para um mini site onde só tem um botão de acesso para o site, se você quiser, mas tem o botão mais importante, o player. O play. Que o meu player não é um player, ele é uma página onde tem a relação das 10 últimas músicas apresentadas, além da que está tocando no momento. Tá. Porque você está trabalhando, toca aquela música que você ficou alucinado, você quer procurar e você não anotou. Manda e-mail para mim. Pô, Dino, até tocou uma coisa assim, é meia hora. Melhor. Ele tem 1 hora da programação para ele poder procurar e consultar. Então, assim, a qualidade de áudio minha é melhor que qualidade de CD. O meu servidor de streaming fica em Dallas. Direito autoral lá é caro, mas lá funciona e tem uma razão. E quem cobra direito autoral lá é a RIAA, que você encontra nos discos de vinil. Record Industry of America, Association of America. Tá. Então, eu tento dar a melhor qualidade técnica possível. Eu não gosto de fazer nada meia boca. Eu não precisava ter o estúdio que eu tenho. Claro que não, mas, pô, e o meu prazer? Onde é que fica? É claro. Eu fico 15 horas por dia aqui tentando melhorar o que eu faço. Então, pô, na verdade você tem até que melhorar, se você quer saber. Então, melhorar. Se você digitar no teu buscador, no Google, no que for, Rock Puro, tudo junto, .net, você vai ter o site. No site da rádio você tem acesso a tudo. Ao canal de YouTube, as matérias, as matérias dos colaboradores, que eu faço o revezamento de quando em quando. Você tem a agenda do dia, com a programação do dia. Todo dia eu troco a agenda de manhã cedo. Então, está lá, você pode consultar. É cheio de acessos. E o meu player é numa qualidade de áudio Super HD, Hi-Fi, maravilhosa. E então, a grande vantagem, 90% da programação é rock progressivo. Você quer melhor que isso? Não chega a 90%. Mas o grosso da programação é uma coisa que aqui vocês nunca tiveram acesso. Eu toco lá do B europeu. Música da Bulgária, da Tchecoslováquia, da Chechênia, blues finlandês, blues das Filipinas. Eu toco 39 países. E tem um detalhe, eu conto as histórias da Cortina de Ferro nas semanas temáticas. Posso botar rapidinho o que são as semanas temáticas? A cada 2 semanas, mais ou menos, eu tenho uma semana temática. Semana dedicada a rock sul-americano, semana dedicada a rock americano, semana de progressivo da linha Canterbury, que é uma linha meio jazzística inglesa, semana da Cortina de Ferro, tem a semana das mulheres do rock, e tem a mais legal de todas, né? Tem a Oktoberfest do Rock Puro, há 16 anos no ano. São 2 semanas de tanta banda alemã de krautrock. Eu não toco rock alemão, eu toco krautrock, que é um tipo de rock alemão. Assunto para outro programa. E, assim, a mais divertida, que tá me pondo numa situação sufocante, angustiante agora, em Finados. A Semana dos Defuntos Famosos. Que legal! Show de bola! O mais difícil é juntar os defuntos todos para fazer esse especial. E cada um tem o defunto de sua preferência. Eles escrevem e falam, cara, você esqueceu fulano. Gente, eu não tenho como colocar todos os defuntos. Eles não param de morrer. Semana passada foi Jeff Beck. Quer dizer,
Mania de morrer que esse povo tem? É mania que esse povo tem. Eu acho que nós estamos ficando velhos, cada vez mais a gente está tendo amigos bons que estão passando por lá de lá, viu, Sérgio? Eu sou conhecido assim no Twitter, também brinco comigo, porque eu sou imorrível, né? Então eu fico vendo eles morrerem e eu vou ficando aqui e tal. Eu sou imorrível. Olha, eu agradeço do fundo do coração sempre ter me aberto esse espaço. Que é isso, gostaria de pedir a chance de contar umas 2 ou 3 histórias fabulosas num futuro, quando você tiver um tempo, porque tem umas histórias que as pessoas merecem conhecer. Vão valorizar muito mais o trabalho de produtores independentes como eu, que trabalho pra caramba. Eu trabalho umas 300 horas por mês, brincando, eu trabalho 340 horas por mês, e a rádio vive de contribuição e apoio. E o pessoal aqui no Brasil não entende isso, acha que você está esmolando. Não, a BBC de Londres não tem comercial porque ela vive de apoio e de contribuição. E quando você compra um aparelho de TV na Inglaterra, você paga uma taxa na compra do aparelho e essa taxa vai para a BBC. São países que não têm, talvez, o imposto desviado, mas tem o imposto aplicado. Isso que vai... Não tem uma lei Rouanet, né? Não precisa. Foi um grande prazer, Xará. Um prazer enorme. E tenha certeza, você vai voltar, cara. Eu vou falar com a Bibiana, eu falo direto contigo, mas logo você está de volta aqui com a gente. Olha, eu conheço a Bibiana há mais de 40 anos. Ela tinha acabado de entrar na faculdade de comunicação. Ela é, assim, é minha amiga mais antiga e mais preciosa, minha irmã querida, que eu convivo, cuido com ela e ela está acima de tudo para mim. É um doce de pessoa. Então, se prepara aí, porque logo ela vai te ligar e falar, você vai voltar a bater o papo lá no Café Cultural. Espero que o teu público goste, espero que eles conheçam a rádio. O Facebook tá Sérgio Avelar, porque o Facebook do Rock Puro não estou ativado, porque o pessoal procurava e não me encontrava. Então, o perfil da rádio tem o meu nome, né? No Twitter é Rádio Rock Puro, e para ouvir é só rockpuro.net. É isso aí. Meu irmão, todos são bem-vindos, estão todos no meu coração. Querendo entrar em contato comigo, sabem que vão ter resposta, não vou deixar ninguém na mão. E conhecer você, teu programa, eu achei demais. Eu dei uma ouvida que legal. Eu fiz a lição de casa assim. Fez a lição de casa. Legal, obrigado, meu amigo. E a você todo que acompanhou esse programa duplo que nós fizemos hoje aqui. Grande abraço. Um grande abraço para você. Que Deus, os deuses do rock abençoem a gente, que a gente continue em frente. Um grande abraço. Abraço, tchau, até mais. Valeu. Corta.